Olá, muito boa noite. Está começando Sem Censura. Eu sou a Marina Machado e nós estamos direto de Brasília. Eu já começo o programa desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje já tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Nós teremos 3 blocos, um convidado super especial e 2 debatedores. Aproveito para lembrar a todos que vocês podem assistir aos programas anteriores, porque todos estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto você pode compartilhar e assistir quantas vezes você quiser. E hoje, para participar do programa, nós recebemos os jornalistas Gustavo Schwab, da Record TV, e a Daniela Ramalho, do SBT Esportes. Muito obrigada pela presença de vocês. Gustavo já é carteirinha aqui, ó, né, carimbada. Daniela, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da EBC. E olha, vamos agora conhecer um pouco mais do nosso convidado. Hugo Parise nasceu no dia 1º de agosto de 1984 em Taguatinga, no Distrito Federal. Começou a carreira esportiva quando tinha 7 anos de idade e hoje, aos 38 anos, é considerado um dos melhores atletas de saltos ornamentais do país de todos os tempos. Especialista na prova de plataforma de 10 metros, Hugo está desde 1999 na seleção brasileira da modalidade e ajudou o país a conquistar os resultados mais expressivos da história. Seu primeiro clube foi a Associação Brasiliense de Saltos Ornamentais, onde representou até 1999. Em 2000 foi contratado pelo Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e em 2002 passou a competir pelo Fluminense, onde passou mais 2 anos até se transferir para a Associação Peneira Olímpica de Esportes em 2004. No final de 2007, Hugo voltou para Brasília, representando o Mackenzie, um dos principais clubes do país na modalidade, o qual o atleta defende até hoje. Em sua carreira, participou dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, além dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007 e Guadalajara 2011. Possui os títulos de vice-campeão pan-americano juvenil de 2001 no México, vice-campeão mundial juvenil de 2002 na Alemanha, 5 vezes campeão sul-americano e impressionantes 28 vezes campeão brasileiro. Devido aos excelentes resultados nas piscinas, Hugo Parise foi indicado por diversas vezes para concorrer ao Prêmio Brasil Olímpico, como um dos 3 melhores atletas do seu segmento. Em 2008, foi premiado o melhor atleta da categoria esportiva. Hoje atua como coordenador de eventos da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais, é o presidente do Instituto Pro Brasil, clube esportivo filiado ao Comitê Brasileiro de Clubes, 3º sargento da Marinha do Brasil e auxiliar técnico do Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da Universidade de Brasília. Boa noite, Hugo Parise. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Oportunidade é a palavra, né? Porque a gente não vê muito se falar do seu esporte, que é maravilhoso, e é muito legal a gente poder falar disso no Sem Censura. Aliás, uma tradição do programa é começar explicando do que a gente vai falar. Então, eu queria que você apresentasse saltos ornamentais pra gente, que certeza quem tá em casa já viu. É um negócio maravilhoso. Mas a minha dúvida é, será que as pessoas sabem como é que é a pontuação? O que é pontuação ali, né? Qual é o nível de perigo que tem nesse esporte? Como é que vocês treinam isso? Então, conta um pouquinho pra gente, apresente o salto ornamental para todo mundo. Bom, vou apresentar do jeito, acho que mais puro que tem, que é o jeito que acho que todo mundo vai conseguir identificar a modalidade. Então, quando me perguntam o que eu faço, eu sou aquele louco que você vê em cima da plataforma, pulando, rodando, igual um doido e pulando de cabeça na água. Esse é o né? Esse é o esporte que eu faço. Então, esse é o saltos ornamentais, né? Não é o do cavalo, não é o com vara, né? O meu é o na água. Já teve confusão disso? Sim, já teve bastante. Acho que, inclusive, é legal até citar que a gente vem, acho que, evoluindo, né? Desenvolvendo como esporte, e as pessoas vão entendendo cada vez mais
o que é o esporte de fato. Este é o maluco do salto ornamental, que eu admiro horrores, porque olha que incrível. E só para quem esteve realmente na presença dessas plataformas, tem noção da altura que você está saltando, né? Agora, tudo bem, para quem olha, fala, que bonito, ele gira, se joga e cai na água. Não é simples, tem bastante risco, conta um pouco. Não é simples, o risco ele é um risco controlado, né? Então, as pessoas acham, né, que a gente vai bater a cabeça na plataforma toda hora, enfim, que passa muito perto, mas, né, passa perto, né, concordo com você, né, com todo mundo de casa, com as mães principalmente, mas é um risco muito controlado, assim, dificilmente você vai ver algum acidente, né, inclusive nosso esporte ele ficou muito conhecido, né, por conta de um acidente que teve com um americano nos Jogos Olímpicos, mas assim, são muito poucos acidentes que aconteceram, não, né, de lá para cá, é muito pouco. Então, outros esportes que são conhecidos como não serem perigosos, o futebol, por exemplo, tem muito mais acidente, enfim, do que o próprio saltos ornamentais. Agora, Hugo, tá bom. Então, vamos lá. Continuando na apresentação do salto ornamental. A gente está acostumado, vai na ginástica artística, vendo lá, antigamente a Daiane dos Santos, hoje a Rebeca, fazendo coisas maravilhosas. O quanto você gira, aonde está a sua perna, como está encaixado o seu braço, tudo isso também está na pontuação do salto ornamental, correto? Sim, esses fatores o juiz ele avalia como impressão geral, né? Então, o juiz ele avalia basicamente ali a distância, né, a beleza do salto, se o salto foi bonito ou não, como é que foi a posição, né? E a impressão, né? E a impressão geral que e a entrada na água e a impressão geral, né? Que é assim, e a impressão geral é o que mais conta de fato ali, assim, né? Porque se você faz um salto com uma plástica bonita, que está numa posição bonita, né? Que te agradou visualmente e tem uma boa entrada, possivelmente esse salto vai ganhar uma boa nota. Boa entrada também é um ponto interessante da gente falar, né? Quanto de água que você levanta ali também faz diferença. A gente qualquer um que já deu uma barrigada um dia na água sabe quanto doloroso aquilo é. Claro que vocês não fazem isso, mas tem que tomar cuidado. Faz muito. Faz muito. Acontece. Não vou falar todo dia, mas acontece com uma certa frequência. Mas a gente, enfim, faz parte do esporte. A gente tem que levantar e fazer outro. Muito bem, então vamos falar bastante de salto ornamental, está apresentado para o pessoal aqui, vamos entender mais sobre este esporte que eu acho lindo demais e que ele é um grande medalhista, esse cara tem um nome gigantesco. Só que eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, nesse primeiro bloco, cada um deles vai poder fazer perguntas de 1 minuto para o nosso convidado, prometo que no próximo bloco eu dou mais tempo e eu convido a novata do Sem Censura, Daniela Ramalho, seja bem-vinda, boa noite para você, tudo bem? Oi Marina, boa noite para você, obrigada, viu, pela presença aqui, pelo convite maravilhoso. É uma honra aqui estar falando de esporte, estar falando de saltos ornamentais, que, como você falou, é um esporte plástico, lindo, maravilhoso e que tem mesmo que ser explorado, né? Porque as pessoas precisam conhecer mais esse esporte. Por favor, qual que é a sua primeira pergunta para o Hugo? Hugo, boa noite para você. Você sabe que eu sou sua fã, já te entrevistei trilhões de vezes, conheço sua história, acho sensacional. Primeiro, eu queria começar pelo começo, né? Hugo, por que saltos ornamentais e quando você percebeu que você tinha o dom dos saltos? Quando você virou essa chave e falou, putz, esse é o momento? Bom, eu comecei nos saltos ornamentais porque meus pais achavam uma modalidade bonita, simplesmente por isso. Eu tinha 6 para 7 anos e, enfim, nessa idade a gente não escolhe nada, né? Então... comecei porque eles achavam a modalidade bonita, fui seguindo, aí quando veio na minha cabeça ali, assim, acho que eu devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos, que acho que veio a realidade de onde eu estava, o que eu fazia, enfim, eu gostava, então fui continuando, mas o momento decisório mesmo de falar que eu quero transformar os saltos mentais, né, o caminho da minha vida de fato, foi com 18 anos, né, então foi quando... Eu fui para o Mundial Júnior da Alemanha, o último Mundial que eu fui, fiquei com a medalha de prata, né, ao lado do Birajara Barbosa. E de lá para cá eu falei, não, acho que tem alguma coisa a mais aí guardado para mim, eu quero continuar e fazer do salto da minha vida. Nossa Senhora, depois eu ainda quero explorar um pouquinho sobre esse seu começo, mas antes de passar para o Gustavo, eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, espera aí. Acho que é a minha primeira competição. Bem no comecinho da competição, primeira competição sua.
Que barato. Eu direto mostro esses vídeos assim antigos para os meninos que estão hoje, né, para eles verem que hoje eles saltam muito bem, né? Não, eles acham que, nossa, eu sempre fui um excelente atleta desde muito novo, né? E não, né? Eu comecei saltando bem mais ou menos, bem mal, e fui aprendendo, né? Hoje, né, nessa idade, os meninos saltam bem, né, bem melhor do que eu saltava. É interessante porque só de se jogar de costas na piscina é uma sensação estranha para mim. Não sei com relação a você, Gustavo Schwab, mas eu tenho uma sensação estranha de fazer esse movimento. Essa curvatura já nem mais me pertence. Mas, enfim, é legal ver esse começo, né? E que começa bem lá embaixo, não vai começar nas alturas, dá para fazer de uma forma mais segura todo esse processo. Começa sempre dos trampolins mais baixos. Quanto tem de... Esse é o trampolim de 1 metro. 1 metro. Isso, Tá. aí depois a gente vai para o trampolim de 3 metros, aí começam as plataformas, que vem de 5, 7,5 e 10. Eu salto de paraquedas. Eu não tenho a menor vontade de saltar num negócio desse. Olha que estranho. Mas por medo? Estranho. A gente pode avaliar isso em algum momento. Eu me jogo de um avião, mas eu não tenho muita vontade de me jogar um negócio de tantos metros quanto você faz. E eu sou ao contrário. Eu me jogo de 10 metros e nunca me joguei de avião. Legal, tá vendo? Tem espaço para todo mundo. Gustavo, seja bem-vindo de volta, rapaz. Você é plural, fala de vários tipos de esportes. Toma aqui, a noite é sua. Boa noite, Marina. Boa noite, Dani. Boa noite, Hugo. É sempre um prazer, me sinto em casa. Eu estava até conversando com o Hugo mais cedo. São duas coisas, eu acho, que o saltador não pode ter, que é medo de altura e labirintite. Olá. O negócio fica bem complicado. Mas ele tem um limite de 10 metros, entendeu? Para quem tem medo de altura, 10 metros já parece 1 quilômetro. É verdade. Eu quero pegar o gancho da primeira pergunta da Dani. E, Hugo, saber assim, você começou muito novo ali, mais ou menos com 7 anos. De que maneira você acha que os jovens hoje, eles também podem se apaixonar pelos saltos ornamentais? Porque hoje você consegue acessar uma gama imensa de esportes pela televisão, pela internet. Como fazer o jovem ser atraído pelos saltos ornamentais hoje? Hoje o saltos ele é um esporte muito acrobático, né? Não só os saltos, a ginástica. Então, são esportes que, para você conseguir chegar no alto rendimento, obrigatoriamente você precisa começar muito novo, né? Então, acho que o melhor caminho para a gente se convencer uma criança a entrar nos saltos ornamentais, a gente tem que convencer primeiro os pais. Então, a gente não tem como fugir um pouco disso, e a gente também não tem como fugir um pouco de uma certa seleção, né? Então, a gente faz um teste na criança, então já vê o biotipo dela, as qualidades que ela tem, enfim, para ver já se, de repente, não é nem interessante começar na modalidade, porque pode ser que as características que ela tem seja melhor para o basquete, para o vôlei, enfim, ou para o atletismo. E então a gente já consegue, de repente, direcionar. E só começa a fazer isso já tendo natação no currículo, né? Não necessariamente. A gente já utilizou muito esse método de obrigatoriamente saber nadar para poder entrar nos saltos ornamentais, mas hoje eu diria que 70% das crianças que a gente, né, inicia na modalidade, a gente ensina a nadar também. Olha. Então, o mais importante para a gente não é saber nadar, é ter as qualidades que são mais adeptas à prática da modalidade. Que são? Altura conta bastante, ser explosivo conta bastante. Já não dá para mim. Já não complicou pra gente. Não, mas o ser baixinho é bom. Ah, é? Ó. Opa! O ser baixinho é bom. Né, ser ágil, ser uma pessoa inteligente, a gente consegue também decifrar um pouco ali do quanto ela tem medo ou não tem medo, dependendo do teste, né? Flexibilidade também conta bastante. Então, né, essas são basicamente ali as principais características. Que legal. Nossa, já estou interessada. Vamos lá. A gente vai agora, então, para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Daniela, por favor. Bom, Hugo, a gente sabe que ao longo dos anos os treinamentos eles mudam, né, em todos os esportes. Os saltos ornamentais também a gente tem essa diferença, né? Como é que funciona hoje esse treinamento, né? Porque a gente tem aí o Centro de Excelência da UNB, uma das referências aí com relação ao esporte. E vocês, por exemplo, antes colocavam, de repente, um atleta na água direto para tentar saltar do trampolim. E hoje vocês têm um local, por exemplo, um trampolim, que você não precisa expor ao perigo, né, direto ali, aquele atleta, aquele jovem que tem aquela vontade de ser um saltador. Qual que é a diferença que existe hoje com relação aos treinamentos? Antigamente, a gente tinha a piscina, né? A piscina com os trampolins e, enfim,
aquecia e ia lá e, enfim, se jogava, era mais ou menos isso. Hoje a gente tem estrutura assim, de apoio, né, que é ao lado, normalmente ao lado da piscina, que é o ginásio, né, que a gente chama de o ginásio seco. Então a gente tem uma área aqui de mortal, cama elástica no seco, cama elástica, trampolim no seco. Então, trabalhado muito bem também a parte física dos atletas. Então, fora isso, a gente tem apoio tecnológico também. Então, a gente tem cinto de segurança, né, que prende o atleta, que ele simula o salto com o técnico segurando ele, né, protegendo ele o tempo inteiro para trabalhar principalmente visão. A gente tem a piscina de espuma também, que, enfim, o atleta se sente mais confiante, né, porque não tem a água e tal, né, que pode dar barrigada. A cama elástica também, né, é um acelerador da técnica. Então, se a gente vai tentar fazer um elemento técnico na água, a gente demora, sei lá, para fazer 1 hora para fazer 30 saltos. Na cama elástica, a gente vai fazer lá 120 saltos. Né? Então, a gente consegue, né, acelerar o aprendizado. E fora isso, também a gente tem apoio de vídeo, também ajuda muito a gente. E fora né, acho que esse principal grupo de coisas que eu falei, a gente também as pesquisas que são feitas, né, na área esportiva que contribuem bastante também para a gente prestar atenção no nosso treinamento e ver se a gente está indo no rumo certo. Você fica o tempo todo de olho aberto? Quase o tempo inteiro. Às vezes, não sei se está aberto ou não, mas a gente tem alguns pontos de visão na água, então a gente tem que estar sempre olhando. Então, quando eu estou rodando, eu estou sempre buscando a água. Então, eu não olho o céu, mas eu estou sempre olhando a água. Porque é uma velocidade com que a pessoa gira e torce, não é? E aí você, lá, estou vendo alguma coisa, mas pelo visto está. Sim, o salto de 10 metros, ele demora ali em torno de 1,5 segundos, né? Mas se eu for contar para você tudo que eu penso e resolvo durante um salto, você vai achar que é muito mais. Gente do céu, esse é ainda mais complicado, que são 2 pessoas fazendo, vamos chegar lá. As pessoas têm essa impressão, mas na verdade não, né? A gente tem que marcar o tempo de saída, porque não tem como eu pedir para você, roda um pouco mais rápido, roda um pouquinho mais lento, vai um pouco mais para frente, porque se eu for pedir isso aí, a outra pessoa vai errar o salto dela e vai acabar se desconcentrando. Então, o ideal é... Treinamos, seja Deus quiser. Tem o tempo certo de saída e pronto, saiu, cada um por si. Muito bem. Gustavo. Hugo, uns programas atrás aqui no CCSUR, eu tive a oportunidade de perguntar para o Nelson Piquet como fazer o automobilismo ser de novo um esporte apaixonante para o brasileiro, e ele me respondeu que é principalmente investindo nas categorias de base. Como é que está esse trabalho hoje com os saltos ornamentais? É de fato um trabalho que vai fazer aumentar de fato o número de praticantes? Como é que o time Brasil hoje está fazendo esse investimento para que cada vez mais surjam mais atletas? É uma excelente pergunta, porque hoje a gente não tem número de atletas suficiente, né, para digamos assim, para falar que a gente tem um saltos ornamentais forte dentro do país. Né? Então, acho que o primeiro dever de casa seria a gente fortalecer a base, como você comentou. Né? Só que o que seria fortalecer a base para a gente? Fortalecer a base em núcleos de alto rendimento ou em núcleos de massificação. Né? Acho que são 2 coisas completamente diferentes e os 2 acho que são excelentes caminhos. Né? Mas hoje a gente tem trabalho, a gente tem um núcleo de alto rendimento aqui em Brasília, né? No Centro Olímpico da UNB, tem um núcleo de alto rendimento no Maria Lenk, na piscina que não, aí agora é do Pan-Americano. No salto anterior que estava passando ali, né? Então a gente tem, lá no Maria Lenk tem um núcleo de base também, Rio de e Janeiro. tem um núcleo de base em João Pessoa, na Paraíba. Nossa, aí, muito pouco. Tem 3 núcleos de base, que isso são novos até, estou falando de 2 anos para cá. E agora, para o ano que vem, a gente está já quase 100% estruturado. A gente vai abrir 10 polos, né, de massificação mesmo, que aí isso vai ser social. A maioria dos polos espalhados pelo Nordeste. Então, enfim, a gente está tentando fazer o nosso dever de casa para massificar de fato o esporte. E, enfim, depois ali acho que a gente é consequência, né? Então, estamos fazendo nosso dever de casa e planejando o futuro. Muito bem, a gente vai agora para o telão, aproveitando que a gente está vendo essas imagens aqui, mas é porque chegou uma mensagem para você no nosso telão. Vamos ver. Fala, meu querido amigo Hugo. É com muita alegria que faço essa mensagem para você.
eu quero lhe dar os parabéns por todas as conquistas já realizadas no esporte, por tudo que você foi e é para os saltos ornamentais e principalmente pela sua resiliência de ter continuado no esporte, né? Ter continuado para tentar fazer a diferença, para tentar valorizar o esporte que os saltos ornamentais merecem. Não podemos esquecer também de todas as portas abertas pelo Giovanni Casilo. Se não fosse a dedicação da vida dele, nada disso e nem o esporte existiria aqui em Brasília. Mas eu sei que você e Ricardo e toda a equipe estão fazendo um trabalho maravilhoso. Quisera eu poder voltar ao tempo e ser atleta com vocês na direção. Mas, como o tempo não volta, pelo menos a gente relembra por intermédio de fotos, como essa aqui que eu quero te mostrar, que você veio com muito carinho me pedir uma foto e logo depois me falou que era meu maior fã. Pois hoje eu te falo que eu sou sua maior fã. Sou fã pelo homem bom que você se tornou, pelo bom caráter que você sempre teve e pelo amigo querido que você é para mim. Beijo, fica com Deus, beijo na Thalita e no Vicente. Tchau. Nossa, que gostoso ter esse retorno de uma pessoa que você admira tanto. Aliás, muito obrigada pela sua mensagem carinhosa e hoje tê-la como fã. Não, para mim é um prazer. Eu sempre, quando encontro com ela, sempre paro para escutá-la, assim, que eu tenho uma admiração muito grande por ela mesmo, como ela comentou, inclusive aquela foto ali. E, enfim, não sou, né, muito fã dela e assim, não só fã, como eu respeito muito, né? Tem pessoas que a gente gosta muito como atleta, mas não respeita. Acaba não respeitando por outras questões da vida, né? A Silvana não. A Silvana é uma pessoa que... É bom atleta, não uma boa pessoa, necessariamente. Exatamente, E a Silvana, enfim, sempre fez parte da minha vida desde criança e até hoje a gente sempre se encontra e, enfim, e parece que nada mudou. Que legal. Muito bem, obrigada. Muito obrigada, Silvana, pela participação. Eu que agradeço, obrigado. Bom, agora a gente vai para as últimas perguntas desse bloco, lembrando que elas são um pouquinho mais curtinhas, daqui a pouco eu dou mais tempo. Daniela, por favor. Então, Hugo, eu queria saber o seguinte, por que os chineses são o nosso calo no sapato? O que os chineses têm que a gente não tem? Por que eles sempre ficam com a maior parte das medalhas? Por que eles são sempre favoritos? Acho que, antes de mais nada, é porque eles treinam muito. Porque eles têm 725 centros de treinamento. Também, exatamente. Raiva, não é verdade? A gente tem 3, eles têm 2 mil. Eles têm muitos centros de treinamento, né? É um esporte lá muito forte dentro da China, uma coisa que eles conquistaram isso. Mas acho que o principal fator é o cultural. Então, você pega ali uma criança de 4, 5 anos, ela é levada para um centro, né? Ela é escolhida por um centro de treinamento e os pais entregam essa criança para o centro de treinamento com maior orgulho, porque sabe que a criança vai se desenvolver e pode ser, enfim, né? um talento, um herói nacional. E aqui a nossa cultura é pelo contrário, né? Jamais, como é que eu vou entregar meu filho na mão de um centro de treinamento, enfim, sabe? Isso é uma coisa que acho que a gente tem que mudar bastante ainda se a gente quiser realmente estar brigando pelas medalhas, não só nos saltos mentais, como em qualquer outro esporte. Eu ainda estou chocada com 3 centros de treinamento e São Paulo não está nem incluso, né? Que eu acho uma coisa que é tão natural achar que São Paulo tem tudo, né? E não tem, tá longe, né? São Paulo poderia ter, né? Um excelente centro de treinamento também. Mas até onde eu conheço, todas as piscinas em São Paulo são descobertas. Então lá é muito frio, então dificulta bastante. Sem dúvida, né? Para esportes náuticos, aquáticos, perdão, não tem condição. Gustavo, por favor. Hugo, foi dito um nomezinho ali na mensagem e eu gostaria muito de tocar nesse nome, até para saber a importância na sua carreira e também a importância para o esporte no Brasil, que é o do Giovanni Casilo. O que ele representou para você e o que ele representa para os saltos ornamentais no Brasil? A gente sempre costuma dizer, né, que o Giovanni é o pai dos saltos ornamentais aqui, não só em Brasília, mas como no Brasil. Eu passei muitos anos da minha vida treinando com ele. Ele foi um cara que sempre teve a cabeça, né, fora da caixinha, enfim, brigou muito pelo esporte, né? Não é à toa que o esporte alcançou o nível que alcançou hoje, né? Só que a gente foi evoluindo, né? Acaba de certa forma a gente foi se separando um pouquinho, né, por questões profissionais, né? Mas hoje é uma pessoa que eu considero, né, bastante, assim, sempre quando encontro também tenho bastante respeito. Muito
Muito bem. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes disso, antes de sair para o intervalo, quero mostrar mais um depoimento aqui no nosso telão. Tio, parabéns por tudo que você já fez, tudo que você fez pelo esporte, tudo que você treinou e deu muito duro. Você conquistou muitas coisas e parabéns. Oi, tio, parabéns pelas suas conquistas, parabéns pela sua dedicação em cada competição. Um beijo. Ídolo na família, é isso que a gente pode dizer? Essas são minhas sobrinhas mais novas. Eu tenho muito carinho por elas também, enfim, fico enchendo o saco delas para elas fazerem alguma coisa ali e ficar, enfim, né? Na verdade, até minha irmã, minha mãe, meu pai, assim, eu encho o saco de todo mundo para fazer alguma coisa, para estar movimentando o corpo ali, porque muito mais importante do que assim, fazer um esporte, né, de forma competitiva, é fazer o esporte para a vida, né, de forma saudável. Então, acho que isso é o mais importante, assim, que, né, que o esporte, uma hora ele vai embora. Sim. Mas, enfim, o mais importante é ter saúde. A saúde fica, sem dúvida. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já, teremos mais perguntas, mais perguntas e mais comentários com o nosso convidado. Fique com a gente. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. Hoje nós estamos falando sobre saltos ornamentais com Hugo Parisi, um dos maiores atletas que o Brasil já teve nesta modalidade. E ele está aqui com a gente. Hugo, a gente mostrou agora há pouquinho umas imagens aqui de você saltando de um penhasco. Eu quero chamar a atenção para essas imagens de você saltando de um penhasco. É uma situação bem diferente. Fala pra gente como é o preparo disso, aonde isso aconteceu. Fala um pouquinho. Essa aí especificamente foi no México, foi uma propaganda que eu gravei para H&M, mas teve um mais alto que eu saltei, que foi na África do Sul, para propaganda da Chanel. E então, né, eu fui bem feliz também nessa questão de publicitária, né, junto ao esporte, que eu fiz bastante propagandas assim, né, ligando a minha imagem a essas marcas e, enfim, é bem legal, né, ter essas oportunidades diferentes. Isso é legal. Agora, essa pedra, você saltando dela e ondas batendo embaixo, não acho tanto. Não, tem que ter uma segurança, né, tem que ter né, normalmente ali na competição de high dive mesmo, né, tem mergulhadores que exploram, né, toda a parte ali aquática, subaquática, para saber se não tem pedra, para saber se tem a profundidade correta. Enfim, daí foi mais... né, você vê essas ondas batendo, tudo é muito mais publicidade do que no lugar que eu saltei realmente não tinha problema. Mas aí uma coisa que eu percebo a diferença, e por favor me corrija, mas quando você salta numa competição, você está ali na plataforma, você salta e cai bem pertinho dessa plataforma. Aqui você salta e parece que vai a 1 quilômetro de distância. Nessa aí eu tinha que ir para frente um pouco, né, por conta ali da posição das rochas que estavam por ali, assim. Mas hoje, nas competições oficiais que tem de high diving, o pessoal faz praticamente a mesma coisa do que a gente faz em 10 metros, né? Só que depois vira mais meio mortal e cai em pé. Tá, você faz high dive, gosta disso ou não? Não, eu nunca competi de high dive mesmo assim, eu só gravei as propagandas. E tá tudo bem. E que bom que eu só fiquei por aí. Tá ótimo, legal. Adorei participar, mas não mais, né? Mais Agora, ou menos isso. Eu quero voltar só um pouquinho na questão da infância. Você começou com 7 anos e eu imagino que, não sei se seus colegas jogavam futebol, faziam outros esportes. Como é que era visto você com 7, 8 anos fazendo salto ornamental, que talvez fosse uma figura diferente, como é que você encarou isso? E depois queria ver como é que é o início do treino para o menino ou uma menina que vai começar a saltar. O que ele vai fazer de fato, né? Porque hoje, quando a gente olha já um atleta formado, é tudo complicado, gira um monte, faz um monte, lá. Ali no início eu vira saltar para trás, quer dizer, o que se demanda, o que se ensina para uma criança logo no início? Bom, antes de mais nada, eu não sei, né? Assim, quem eram realmente meus amigos daquela época, da escola, de verdade, ali, o que eles faziam, ou enfim, onde eles estavam. Mas eu sei que os meus amigos depois foram os amigos do esporte, né? Que são os amigos que eu tenho praticamente até hoje. Porque eu sempre estive na beira da piscina a minha vida inteira. Então, né, poucos amigos que eu tenho não fazem parte da beira da piscina. Mas um treinamento, né, de uma criança ali de 6, 7 anos, 8 anos, basicamente o primeiro ano dele
principalmente em ginásio, né? Então, ele vai aprender a linha postural, né? Deixar a perna dura, aprender a trabalhar o core, aprender a trabalhar parte física também, né? Muita cama elástica para aprender a coordenação, aprender a rodar o braço e pular junto. Então, não necessariamente ele vai começar na piscina. Não, a piscina é mais um elemento para ele se divertir, digamos, muito mais isso do que o foco. O foco está nos elementos chaves ali dentro do ginásio, que é linha, postura, flexibilidade, preparação física, enfim, aí daí a gente vai preparando o corpo dessa criança para conseguir aguentar a porrada que é na água de verdade. Nossa, estou aprendendo muito neste Sem Censura. Eu não imaginei que era assim interessante isso. Bom, agora eu vou passar a palavra para os nossos debatedores e, como eu prometi, eles terão mais tempo para fazer as perguntas e também vão poder fazer considerações sobre a resposta do nosso convidado. Daniela Ramalho, por favor, a sua pergunta, e você tem 2 minutos. Pois você, Hugo, é um atleta olímpico, né? Participou aí de 4 Olimpíadas, né? Temos as últimas 4, né? Atenas, Pequim, Londres e Rio, né? Representou o Brasil aí nos saltos ornamentais. Primeiro eu queria saber quem era o Hugo lá em 2004, quando conseguiu a vaga para participar da primeira Olimpíada lá em Atenas. E quem é o Hugo Parisi de 2016 no Rio de Janeiro? O que você pode comparar desses 2 atletas, e não só como atleta, como pessoa, com relação à sua experiência também? Eu quero que você comente também. Não, mas aí eu faço essa pergunta quando você me responder. Beleza, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Dani. O Hugo de Atenas era um Hugo completamente diferente do Rio. Primeiro, por conta das condições de treinamento que eu tinha, né? Nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio de Janeiro buscando melhor estrutura de treinamento. E passei 7 anos no Rio de Janeiro. Depois eu tive a oportunidade de buscar melhores estruturas de treinamento também e voltei para Brasília, né? E essa volta de Brasília foram 3 participações olímpicas, né? Então foi Pequim, Londres e Rio, né? Eu sempre costumei falar, igual você falou, né? Sempre participei das últimas 4, né? Mas agora teve Tóquio, agora já não é mais... Eu sempre fico perdido, assim, quando eu vou falar isso agora. Enfim, mas eu sempre lembro com muito carinho, cada Olimpíada tem um gosto diferente, tem uma conquista diferente, tem um foco diferente. Então, né, resumindo, assim, o Hugo de Atenas era uma criança que estava buscando ali, enfim, né, se aventurar ali no esporte, estava bem no início do que ia ser, né, de todas as portas que iam se abrir. E o Hugo do Rio não, era um Hugo muito mais consciente, que sabia que estava fechando, né, encerrando a carreira e queria encerrar muito bem ali nos Jogos Olímpicos e foi onde eu tive meu melhor desempenho olímpico. Daniela, você tem 1 minuto para comentar as palavras do Hugo. E se você fosse pensar, por exemplo, com relação à cabeça que você tinha na penúltima Olimpíada, então, né, do Rio de Janeiro, o que você poderia pensar para trás que você, de repente, faria diferente nas Olimpíadas passadas também? Eu lembro que em 2012 você estava com muito patrocínio, você estava na sua melhor fase também no esporte. Não sei se foi nessa época que você teve uma lesão também, um pouquinho antes de participar da Olimpíada de 2012, mas foi uma fase que você estava no seu auge também, Hugo? Né, fazendo um resumo breve, em Atenas eu era, enfim, um iniciante, né, então eu esperava qualquer coisa, não estava... Para me classificar para os Jogos Olímpicos já foi um processo ali que eu tive que me focar muito para isso, então acabou que os Jogos Olímpicos ali não era o foco de verdade. Pequim eu estava muito bem, né? Saltei muito bem, só que, enfim, acabei ficando ali em 19º, não passei de fase, passava um 18, enfim, faltou... Saí feliz, mas faltou um pouco de sorte. Londres era que eu estava realmente melhor preparado, enfim, estava sendo cotado ali para estar entre os finalistas, enfim, né? Só tinha gente fera ali na jogada. E 3 meses antes dos Jogos Olímpicos eu acabei machucando o pescoço e, enfim, que fez eu cair todo o meu rendimento e
e eu competi, né, bastante mal os Jogos Olímpicos, que me doeu muito, assim, né? Então, é uma coisa que quando eu penso assim, né, eu penso no aprendizado e não no resultado que eu tive. E Rio foi a Olimpíada que eu tinha a melhor cabeça. Então, se eu tivesse essa cabeça desde dos meus primeiros jogos, aí eu ligo isso com um pouco do que a gente estava conversando, aquela questão cultural. Então, hoje, né, eu, Hugo Paris, com a cabeça que eu tenho, se eu pudesse refazer tudo que eu fiz na minha carreira, tenho certeza que tudo teria sido diferente para muito melhor. Acho Só que que, enfim, todos nós, né? Só que é difícil, né? É difícil a gente, enfim, olhar para trás e falar assim, eu não faria isso, eu teria feito diferente. Mas se eu pudesse reescrever, né? Mas a gente passa para frente com os nossos a gente pode mudar o futuro, alunos, né? A gente vai fazendo isso. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo Schwab. Você tem 2 minutos, Gustavo. Hugo, quando você se preparava para as Olimpíadas de 2016, uma matéria do El País foi mostrar essa sua preparação e acabou dizendo que você, até para fazer uma brincadeira com a tatuagem que você tem nas costas, carregava o peso do país nas costas dentro da modalidade. Apesar de você já ter dividido ali também treinamento com a Juliana Veloso, com o César Castro, nomes grandes ali dos saltos ornamentais. Passado todo esse período seu como atleta, você sente essa responsabilidade de talvez aí ter sido um dos maiores nomes que a modalidade já teve? Gustavo, sinto sim nessa responsabilidade, tanto é que hoje todo o trabalho que eu faço é em prol da modalidade, em prol do desenvolvimento da modalidade dos atletas. Fico muito honrado de sempre, até hoje, né, me chamarem para entrevistas como essa. De estar participando de debates sobre a modalidade, não só envolvendo a modalidade em si, mas envolvendo esportes como, né, no geral. Enfim, e hoje eu trabalho, né, hoje eu sou muito grato a tudo que o esporte me deu. Se eu estou hoje aqui e estou, enfim, planejando o meu futuro todo, é porque o esporte me deu essa condição, né? Então eu tento passar isso, né, para os atletas mais novos e mostrar para eles que o esporte, sim, é um caminho, sim, super promissor. Gustavo, você tem 1 minuto para comentar. E, Hugo, agora você está fazendo um trabalho mais fora da piscina, juntamente com o time Brasil, como chefe de delegação em determinados campeonatos. Como é que essa tua experiência de atleta é levada para quem está competindo, para os atletas atuais que estão competindo? E como é que é a recepção deles com todo esse aprendizado que você tem a disponibilizar? É bastante interessante essa pergunta, porque é muito difícil, né? Eu não, em alguns momentos, eu não me posicionar como cabeça de atleta ainda, apesar de eu já estar um bom tempo na parte da gestão. Eu acho que isso faz com que eu me aproxime mais dos atletas e os atletas também se aproximem mais assim da federação, do Comitê Olímpico, né, enfim, dos clubes, né, da parte administrativa como um todo. E isso é interessante, que a gente consegue conversar mais abertamente, conversar de uma forma mais franca. Eu acho que é aí que a gente vai achar um denominador comum para achar o melhor caminho para que seja bom tanto, né, para o clube, para a federação, quanto para o atleta. Eu agora vou chamar mais um depoimento. Vamos ver quem enviou uma mensagem para o Hugo. Oi, Hugo. Tô aqui para fazer essa homenagem para você também, né? Queria dizer que, assim, você sempre foi persistente em tudo que você sempre quis, que mesmo diante das dificuldades, você nunca desistiu, você sempre deu o seu melhor e continua dando até hoje. Então, queria parabenizar você por tudo que você já fez e continua fazendo. Beijo da sua irmã. Que legal, obrigada. Que gostoso receber. Eu sempre adoro essa parte do programa. Não, minha irmã é algo precioso para mim, assim. Grande né, apoiadora. Com certeza. Ela começou a gente começou a saltos ornamentais junto, só que ela era muito medrosa, né? Então, ela quando chegou na hora de saltar de 5 metros ali, fugiu e, enfim, foi buscar outros esportes. Eu fui insistindo ainda, que eu acho que uma coisa legal até para comentar, que as pessoas acham que a gente não tem medo, né? Por estar fazendo, pulando de 10 metros ali o tempo todo. Pelo contrário, eu sempre tive muito medo, tenho muito medo. Só que eu uso o medo ao meu favor, né? Então, tem gente que se apavora e foge. Não, eu não. Eu
o medo fazia com que eu me concentrasse mais e prestasse atenção na técnica, no que o técnico está pedindo, para que nada de ruim aconteça. Então, o medo não precisa ser um impeditivo. Você pega ele, põe ele aqui nas costas e fala, vou com o medo, né? Trabalhando o medo e com cuidado, porque ele tem uma razão de ser, que é deixar você alerta para que você não se machuque. Exatamente. Você falou um pouco da estrutura aqui no Brasil e você teve em 4 Olimpíadas. Qual foi a melhor estrutura que você já encontrou? Olha, Brasília, ela é fora de série, né, em falar com relação à estrutura, porque eu saí do Rio de Janeiro buscando a melhor estrutura possível, que foi Brasília no Colégio Mackenzie, né, o clube que eu saltei, enfim, a minha vida inteira praticamente, que me ofereceu toda a estrutura, enfim, né, desde apoio emocional, a condição de treino, até que em 2013, né, foi desenvolvido pelo Ricardo, em parceria com a Universidade de Brasília, em parceria com o governo federal também, o Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da Universidade de Brasília. E foi aí que a gente começou realmente a mudar a história da modalidade, que até então tinha o César, tinha a Juliana, tinha o Cassius, tinha a Silvana. E agora a gente pôde, né, com essa possibilidade, a gente pôde realmente trabalhar a base de forma séria e da forma que deveria ser. Né, e por isso que hoje a gente tem, né, esses atletas aí. Então hoje a gente tem 100% da seleção juvenil é de Brasília. Quando a gente está falando de seleção adulta, a gente tem 70% da seleção é daqui de Brasília. Então, né, hoje a maior potência da modalidade é Brasília. Mas quando eu falo de Olimpíadas, assim, no mundo todo, quando não teve um centro de treinamento ou um local de provas, assim, que você falou, olha, caramba, isso é bonito, é interessante? É que Jogos Olímpicos, eles sempre fazem o que é para impressionar. Sim. Né? Então, não vale para o dia a dia. Não vale para o dia a dia. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Atenas, que foi uma excelente piscina, que hoje está abandonada. Tá. Né? Então, você vê, é muito triste, né? Você vê uma estrutura como aquela abandonada. Mas isso é tão triste que acontece no mundo todo, não só aqui, né? Que você monta uma estrutura para impressionar e depois aquilo não se mantém. Exatamente. A gente tem muitos exemplos aqui, assim, também no Brasil, né? Tanto é que um dos nossos objetivos de trabalho, a gente nunca pensa em construir uma coisa nova, né? A gente sempre pensa em fazer projetos esportivos em espaços públicos ociosos, para dar vida àquele lugar e oportunidade para quem está em volta. Aí é uma gestão inteligente, muito legal saber disso. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, teremos mais uma sessão de perguntas e vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já, não saia daí. Sem Censura de hoje traz ao debate a prática esportiva dos saltos ornamentais e temos aqui no nosso estúdio a companhia do multicampeão nesta modalidade, Hugo Parisi. Hugo, tecnologia, quando a gente fala de salto ornamental. Você chegou a citar uma coisa de vídeo para fazer uma análise ali do movimento que vocês fazem, um pouco do preparo técnico dentro do ginásio, onde você tem cama elástica, mas tem, por exemplo, uma coisa muito simples que eu acho que as pessoas nem se tocam, que é a toalha que o nadador usa, ou que você que salta também caiu na água, tem essa toalha. O que tem, por exemplo, de diferente nisso? E o que a gente pode falar de tecnologia no salto ornamental? Bom, essa é uma toalha que né, já tem bastante anos que existe ela, assim, é muito característica da modalidade dos saltos. Nada mais ela do que uma toalha absorvente, né, que enfim, em muitos lugares vende até para lavar carro. Acabou com a minha pergunta, coitado. Eu achei essa toalha o máximo. Tudo bem que você acha na loja de esportes e dá para você usar, mas ela é muito melhor que a minha toalha de casa. É diferente. Ela em casa, ela não vai enxugar tão bem. Agora, como assim? Porque você vai estar num ambiente fechado. Você está num ambiente aberto, aí ela serve, porque existe um pouco da ação do vento, aí faz com que ela tenha uma eficácia de verdade, assim. E ela nada mais é do que para a gente tirar a água do corpo para saltar seco, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de tecnologia, ligando nesse sentido. Tem uma pomada que passa, assim, que é para não escorregar, né? Então, você passa e a mão não escorrega mesmo. Então, você passa na canela e tudo, assim. Então, aí você consegue saltar muito mais rápido, assim, né? Então, o treino rende muito mais. Curiosidade isso, porque por que não saltar molhado? Por que saltar seco? É mais porque escorrega, né? Então, você vai fazer um salto lá 3,5 voltas para frente, 4,5 voltas para frente,
se escorrega a perna no meio do salto, você não tem tempo de fazer nada, né? É rezar para cair mais ou menos na água e não se machucar muito. Você e você mesmo. Exatamente. Muito bem, muito bem. Bom, agora a gente vai ter uma rodada de perguntas dos nossos debatedores. Vou passar a palavra para a Daniela. Primeiro, Hugo, eu quero dizer que Marina, é porque tinha uns 4 anos que eu não via o Hugo Parise pessoalmente, né? E acho que você parou lá em 2017, né, Hugo, se eu não me engano. Você não engordou nada, você continua muito bem, né? Porque... sem censura, mas com elogio. Pois é porque normalmente você vê o Ronaldo Fenômeno aí, né? Ele parou de jogar, ele engordou e muito. Você continua numa forma excelente. Queria saber se você continua treinando um pouquinho, entrando na água, saltando. E se tiver oportunidade também, eu queria saber qual foi o momento de frustração da sua carreira até aqui e o seu momento de glória que você podia citar. Bom, vamos lá. Obrigado pelo elogio. É muito difícil mesmo parar e, enfim, não fazer nada. Assim, né? Eu fiquei bastante tempo não fazendo nada, mas sente falta, não tem como. Então, pedalei por um bom tempo. E academia também, enfim, é o que eu me mantenho. Infelizmente, os saltos mentais não é igual um vôlei, né, futebol, que você pode chegar ali assim, final de semana vou lá, vou saltar um pouco, né? A brincadeira é um pouco diferente no saltos, né? É meio que acabou mesmo, né? Você fica feliz só de ver os outros saltando lá e já. Eu diria, acho que o ponto forte, né, da minha carreira, acho que foi resiliência, acho que, né, eu tive algumas lesões ali que me acompanharam durante a minha carreira, que enfim, que acho que se eu não tivesse tido essa resiliência, enfim, né, teria abandonado o esporte. E acho que um momento que foi bem difícil foi 2012, né, que foi muito difícil mesmo, porque eu estava muito bem preparado para a competição. Né, e eu tinha, não só muito bem preparado, eu tinha certeza que eu ia muito bem. Né, ia ser o melhor resultado histórico do Brasil, eu tinha certeza disso tudo, mas não consegui. Né, então, enfim, até você conseguir entender que a lesão faz parte da competição, e, enfim, né, mas é difícil, é um momento muito difícil, mas, enfim, mais vida que segue, e na Olimpíada seguinte eu consegui o meu melhor resultado, as condições eram completamente diferentes, né, da condição que eu tinha em 2012, mas eu consegui o meu melhor resultado. Ele deixou, né, o salto em si, mas veja só recapitulando, é coordenador de eventos da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais, é presidente do Instituto Pro Brasil, clube esportivo filiado ao Comitê Brasileiro de Clubes, quer dizer, está ali trabalhando muito, né, fazendo o esporte continuar com seriedade, com muito da sua experiência e continuando. Você também vai dar pontos positivos dele, porque a Dani fez isso, eu fiz isso, agora... Eu só vou puxar um pouquinho do histórico do Brasil na modalidade, que não é assim tão, digamos, premiado, né? O Brasil nunca conseguiu conquistar uma medalha olímpica nessa modalidade. Mas a gente está próximo disso. Tivemos alguns resultados interessantes em competições. Até recentemente, a Ingrid chegou na 4ª colocação agora em junho, né, no Mundial. Estamos batendo na porta para ter uma medalha olímpica? Olha, eu acredito sim que a gente está cada vez mais próximo de uma medalha. Como a gente estava conversando um pouquinho, o que eu acho que falta? Mudar um pouco a nossa cabeça, né? A parte cultural de realmente acreditar, de não colocar os gringos num pedestal, né? Enfim, de bater no peito e falar, eu sou o melhor, pronto, acabou. Né? Porque a gente tem a cultura de que se eu falo que eu sou bom em alguma coisa, sou como se fosse uma coisa arrogante. Mas não, por que você não pode ser bom numa coisa, né? E por que você não pode se sentir orgulhoso e falar para as pessoas que você é bom nisso? Né? Então está faltando a gente lidar melhor com essa questão cultural e formar um grupo ali que realmente acredite que possa ser possível chegar nessa medalha. Eu acredito que a gente, aqui com Sem Censura, consiga fazer esse papel também, né? Agora, tem uma pessoa aqui que sempre achou que você funciona, que você merece parabéns. Vamos ver. Oi, Huguinho, tudo bom? Estou aqui para te desejar tudo de bom, o maior sucesso na sua vida. E quero que você saiba que a sua trajetória nos saltos ornamentais é um incentivo para todos os novos atletas que virão. E eu te amo, tudo de bom. Beijo.
Ó, tá vendo? Essa sempre acreditou. Tá faltando só meu pai agora. A gente não sabe, tudo é possível no Sem Censura. Aproveito, inclusive, para chamar um momento que a gente adora por aqui, que é o debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtinhas para você, Hugo Parisi, que vai respondê-las em poucas palavras. Tá pronto, Hugo? Espero que sim. Se você pudesse se dedicar a um outro esporte, qual você gostaria de testar? Skate. Do que você mais tem medo? De me arrepender de uma coisa que eu não fiz. Faça skate, por favor. Qual é o seu jogo de videogame favorito? De futebol. Tudo dentro do esporte. Você conseguiria trabalhar de terno e gravata todos os dias? Acredito que sim. Ah, vai. Passou a vida de sunga, pelo amor de Deus. Não acredito, duvido. Que personalidade mundial você gostaria de conhecer? O Federer. Boa. Você já deixou a competição em si? Você hoje está trabalhando, né, ali na área de gestão. Você vai continuar por aí ou pensa já fazer em outra coisa? Não, por enquanto eu penso em continuar na gestão. Boa, continue por aí, você está fazendo um ótimo trabalho. Poxa vida, ele veio sim. Vamos assistir. Oi, Hugo. Eu queria mais uma vez te cumprimentar por tudo que você fez pelo esporte, tudo que você continua fazendo pelo esporte. E você sabe que te acompanhar é sempre bom, tá entendendo? E não tem muito o que falar, é sentir orgulho de você e agradecer por eu ter participado disso. Queria agradecer o senhor que botou ele para fazer, né, salto ornamental, avisar que ele vai começar o skate semana que vem, porque já, né, isso é super importante. Poxa, muito obrigada, viu? Parabéns. O meu pai com certeza é a razão de eu ter continuado na modalidade, porque, né, ele, graças a Deus, ele tinha uma boa condição financeira, então ele pôde me sustentar no Rio de Janeiro, enquanto, né, quando só existia o patrocínio. Enfim, né, muitos momentos que eu quis... Na verdade, o principal momento que eu quis desistir da modalidade foi quando eu tinha 15, 16 anos, que foi o momento que eu fui para o Rio de Janeiro. Então, eu só fui para o Rio de Janeiro porque ele que conseguiu viabilizar toda a questão para eu estar lá, porque na época eu andava de skate. Então você já fez eu queria sair dos alimentares para andar de skate. Só que o skate não é o que é hoje, né? Então, né, graças a Deus, na verdade, porque acho que se fosse... Acho que, de repente, eu teria trocado. Teremos perdido você nessa modalidade. Exatamente. E eu fico sempre pensando, né, quantos pais, mães, trocínios existem por aí, quanto que nós, né, temos que agradecer a essas pessoas que investem nos filhos, que batalham pelos filhos, que seguem nesse sonho, que vão acordar de manhã cedo, no sábado, no domingo, para levar. Olha, não é brincadeira, né? E muitas vezes não é que vai ser um sucesso, não vai ser um grande campeão, mas é um investimento enorme. Então, muito obrigada aos seus pais por investirem em você, muito obrigada a você pelo seu empenho. E agora temos mais uma rodada de perguntas, a última para o nosso convidado. Eu peço para a Daniela fazer a pergunta. Marina, queria saber o seguinte, Hugo, você vendo toda essa sua trajetória, né, que até o pessoal passou aqui no programa Sem Censura, vendo as pessoas dando esses depoimentos, você vendo seu pai ali, todas as pessoas importantes para a sua vida, como é que é para você enxergar hoje, né, estando numa posição mais administrativa, vamos dizer assim, você olhar toda a sua trajetória com 4 Olimpíadas nas costas, como o Gustavo falou, carregando às vezes o Brasil nas costas também, literalmente. Como é que é para você ver tudo isso? Eu fico muito feliz, muito honrado com tudo. Na verdade, eu não sabia muito o que esperar quando eu vim aqui. Eu tinha uma noção, eu achei que eu ia falar assim, simplesmente de saltos ornamentais e, né, quando chegou aqui eu estou falando da minha vida. Eu fico muito orgulhoso, assim, porque foi o que eu construí, né? Então, né, se hoje eu estou aqui, enfim, acho que não é ninguém da produção que acabou me colocando aqui, acho que foi eu que acabei construindo, né, e fazendo isso acontecer, e eu quero isso para os outros, né? Então, por isso que hoje eu estou nessa parte administrativa, né, dando o melhor que eu posso, né? Com certeza
em alguns momentos, né, eu vou errar, né, outros mais, outros menos, mas acho que eu vou sempre tentando fazer o que é melhor para a modalidade, né, e o que é melhor para os atletas. Que legal ouvir isso, né, gente? Eu gosto. Gustavo Schwab? Hugo, você dividiu ali treino, a gente já falou de alguns nomes bem importantes. Olha só esse time, né? Que é o Hugo Parisi, tem Juliana Veloso, César Castro, Cássius Duran. Essa é a galera que marcou o esporte. E da galera que está agora, quais são, na sua visão, assim, os nomes que realmente estão levando o nome do Brasil para fora? A gente tem 8 nomes foco para 2024, que a gente tem a Luana Lira, a Ana Santos, Rafael Fogaça, Rafael Max, Diogo Silva, Ingrid, né, que é a nossa principal destaque, o Isaac Souza e o Cauã Pereira. Esses são os nossos principais nomes para 2024. A gente acredita que todos eles vão chegar muito bem, né, muito bem preparados para conquistar essa vaga olímpica, né? Acho que nem todos vão conquistar a vaga olímpica, mas todos vão chegar com condições de estar nas Olimpíadas. Aonde que está o maior preparo para o salto ornamental? É o físico ou é a cabeça? Acho que num primeiro momento é o físico, né, porque faz parte daquela base que você construiu, parte técnica, né, que conta bastante. Mas na hora da competição, e principalmente em alguns momentos específicos do treinamento, é a cabeça, né? Então você pode estar preparado o que for, se você não tiver uma cabeça boa para competir, não vale de nada, né? E em alguns momentos você precisa de uma cabeça muito boa para aguentar a parte dura do treino. Então, enfim, é muito importante. Hoje a gente não consegue pensar num atleta de alto rendimento sem ele estar muito bem preparado psicologicamente. Perguntinha rápida de pura curiosidade também. No corpo do atleta de salto ornamental, qual que é a parte que demanda mais força? É o abdominal? Eu diria que sim, né? Essa parte inteira do core, a gente tem que estar com ele muito bem preparado, assim, porque a gente faz, né, tanto o movimento que vai para frente quanto vai para trás, assim, de forma muito rápida. Então, tem que estar muito bem preparado para aguentar esse tranco depois que bate na água, né? Que a gente bate na água, né, por curiosidade, a 60 km por hora. Então, tem que estar sempre muito bem apertado ali e muito bem preparado para não machucar, né? E aí faz toda essa força, todo esse movimento, toda essa coisa, cai na água e nem respirar pode, porque tem que voltar. Qual que é a profundidade da piscina? 5 metros de profundidade. 5 metros de profundidade. É até pouco. Eu diria que é o suficiente. Assim, se a gente entra e a gente tem uma técnica de giro, né? Então a gente entra na água e gira dentro d'água, faz tipo como se fosse mais um mortal dentro d'água. Se a gente não faz e vai reto, duro assim, a gente bate forte no fundo mesmo. Então tem que estar com o olho aberto. Rapaz, é perigoso esse esporte. Será que o abdômen dele ainda é travado, Hugo? Seu abdômen ainda é travado? Tá perdendo. Ainda é trincado? Tá perdendo. O Ronaldo que me espere. Não, por favor. Não, tá coitado, Ronaldo. Tem que voltar a treinar, Ronaldo. É saúde, pelo amor de Deus. Olha, gente, com essa dica de saúde, por favor, mantenha, né, os seus exercícios em dia. Eu vou encerrar o Sem Censura. Mas antes disso, eu vou dar um tempinho para que os nossos convidados possam fazer as considerações finais. Daniela, por favor, a sua consideração final. Marina, obrigada, viu, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês pela primeira vez. Estúdio lindo, iluminadésimo, super chique. Estar aqui com meu colega também de profissão, Gustavo, querido, trabalhamos juntos também. Hugo Parisi, adorei conversar contigo, né? Desde acho que 2013 eu te acompanho aí diretamente na sua jornada, nas suas jornadas olímpicas. Estou muito feliz aí por você. Ainda está nessa área tão importante para o esporte, para os saltos ornamentais. Parabéns aí. E que você sempre sirva de exemplo para as novas gerações e para esse esporte tão bonito. E que seu abdômen continue travado. Muito obrigada, Dani. Gustavo Schwab. Ana Marina, mais uma vez agradecer a honra de estar aqui com vocês, né? Estar aqui debatendo sobre esse esporte junto com a Dani também. A Dani também acompanhei muito da carreira dela. Eu entrei no jornalismo um pouquinho mais tarde, mas já vendo muitos desses jornalistas ali que estavam me inspirando. E agradecer essa honra de estar conversando com o Hugo, que é o cara que levou o nome do Distrito Federal, Brasil e mundo afora. Então, parabéns pela carreira, por todo o legado que você construiu e que agora nesse cargo de gestão esse legado possa se perpetuar. Obrigado pela AEBC também pelo convite de estar aqui mais uma vez.
Portas abertas sempre, muito obrigada. E agora você, Hugo Paris, suas considerações finais, por favor. Queria agradecer, acho que a gente conseguiu passar por todos os momentos ali assim da minha vida, acho que não só da minha vida, acho que da vida de praticamente qualquer atleta, né? Então, tem aquele começo que foi parecido com o meu, enfim, tem as dificuldades, né? Depois você entra no alto rendimento, aí você tem a dificuldade de patrocínio, enfim, né? E só que você vai continuando ali, né? Amor, esporte, resiliência, um sonho olímpico, né? Então, acho que a minha história não é muito diferente, né? De vários outros atletas. Agradecer vocês, né? Pelo espaço, acho que não adianta nada o esporte, né? Como um todo, fazer a parte dele, e a TV, né? Também não dá o merecido espaço. Né? Então, né? Parabéns pelo programa, foi uma honra, um prazer estar aqui. Né? Obrigado, Dani, obrigado, Gustavo também, e sabe que... Vocês sabem onde me encontrar, né? Então, sempre que precisar... Agora no Nordeste, com todos os centros de treinamento que vocês estão abrindo por lá. Assim a gente espera. Espero que está rodando aí o país inteiro aí para massificar os céus ornamentais. Poxa, muito legal. Muito obrigada. E o Sem Censura vai ficar por aqui. Agradeço demais a presença do multicampeão de saltos ornamentais, Hugo Parisi. Obrigado aos debatedores Gustavo Schwab, da Record TV, e a Daniela Ramalho, do SBT Esportes. Aproveito para agradecer também à Record TV e ao SBT pela liberação da presença de vocês aqui conosco. Meu muito obrigada também às nossas intérpretes de Libras, a Leide Mendes e a Brenda Rodrigues. E eu espero você na próxima segunda-feira. Prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem muito mais. Ótima semana a todos e até lá!